quem está com a gente é a Manu Ramos, Germando. Ela é assistente social e pesquisadora sobre racismo e relações étnico-raciais. Perfeitamente. Manu, é um prazer, né, receber aí a sua chamada aqui no jornal A Voz de Campos, né? Aqui o Pedro na nossa bancada e a advogada especialista em direito, doutora Sana Gimenez. Muito boa noite, Manu. Muito boa noite, querido. Agradeço mais uma vez a oportunidade de participar do seu programa. Uma boa noite a todos que nos escutam. É sempre muito importante a gente poder trazer informações, né, de forma clara, para poder conscientizar toda a população, porque o racismo, a injúria, não são questões e crimes praticados de hoje, não é verdade? A gente já tem isso acometendo a nossa sociedade por séculos. Então, é sempre muito importante poder trazer informação para toda a sociedade e a gente poder viver na sociedade respeitosa que nós desejamos. Perfeitamente. Manu, aproveitando a presença aqui da doutora Sana, né, que é especialista em direito, e se tratando também, né, de um caso envolvendo, infelizmente, né, uma pessoa do direito, né, que é um advogado, como você vê essa situação, né, essa provocação aí com a juíza? Eu acho que a grande questão que estarreceu, né, toda a sociedade campista, talvez pela audácia, né, em escrever de forma tão explícita questões envolvendo todo o racismo, e como a doutora Sana muito bem colocou, expondo tudo que há de pior dentro desse ser humano, né, numa peça jurídica, né? Eu acho que talvez essa é a grande questão que estarrece, e sobretudo porque a vítima, sendo uma pessoa negra, não está num espaço de subalternidade, de subserviência. Pelo contrário, né, alguém que conseguiu alçar um outro espaço, um espaço de poder, do nosso poder judiciário, e é uma profissional, né, renomada, alguém conhecida pelo que soube, alguém com os quais os advogados, né, têm muita admiração, né, pelos seus posicionamentos. Então, eu acho que isso é o que estarrece, né? Quando, na verdade, a gente, infelizmente, lida com números altíssimos de casos de racismo em todas as suas expressões no nosso município de Campos, uma cidade de expressa maioria negra. Mas nós temos casos de racismo cotidianamente, né? Em todas as classes sociais. E é importante sempre, como eu disse, a gente trazer uma informação adequada e clara, porque muitas das vezes as pessoas que se balizam a partir do racismo, enquanto esse sistema de poder que pensa que pessoas brancas detêm certos privilégios e pessoas negras devem ser vistas de forma subalterna, né? Essas pessoas muitas das vezes pensam, mas por conhecer que há legislações que criminalizam essa prática, dentre elas eu vou destacar a Lei 7.716, de uma grande referência, não só política, mas também do movimento negro, que é o Carlos Alberto, né? Doutor Carlos Alberto, conhecido popularmente como K.O., e a lei, né, leva esse nome, Lei K.O. Por saber da criminalização dessa prática, muitas das pessoas deixam de expor ela de forma explícita na nossa sociedade. Mas como pessoas negras, nós percebemos olhares, nós percebemos quando uma fala ela é tendenciosa, quando determinados adjetivos não são usados com pessoas brancas, mas são usados com pessoas negras, como que os estereótipos estão construídos na nossa sociedade e a gente ainda vê pessoas negras sendo ligadas automaticamente a questões envolvendo violência, agressividade, quando isso não é feito com pessoas brancas, né? Isso está presente na nossa sociedade e, infelizmente, é o que nós chamamos de racismo estrutural, né? A forma como o racismo ele se molda e ele permeia todas as áreas da vida social, fazendo, sim, infelizmente, com que pessoas negras estejam em lugares em que essa opressão, né, faz com que ela não alcance determinados espaços, não alcance seus direitos.
ache até mesmo que realizar registros de ocorrência com relação a esse crime é algo que não vai dar em nada, quando a todo momento a gente precisa sim dizer que é necessário, né, fazer o registro de ocorrência, é necessário ir atrás dos seus direitos para que aquele racista seja sim envergonhado dessa prática tão cruel. Agora, no caso dele, ele tinha um entendimento, né, da lei que iria dar algo, iria dar ruim, né, para ele, né? Pelo menos eu acredito, né? Porque ele lida com a lei, lida com o direito diariamente, pelo menos supostamente, né? Acredito. E ele estava lidando com um processo que foi negado pela juíza. Agora, diante dessa situação, né? Você que lida diretamente com o movimento negro e a cultura, né, da nossa cidade, que não é muito boa, né? A gente, né? Enfim, qual o impacto que uma situação dessa pode causar na nossa cidade, no nosso município? Eu costumo sempre dizer que Campos, apesar de ter um conservadorismo, né, e a nossa história arraigada com relação à questão do nosso passado escravocrata, também é território de pessoas importantíssimas, de figuras públicas, não só atuais, mas históricas, com total relevância com relação à luta abolicionista e à luta dos direitos das pessoas negras. Inclusive, a minha dissertação de mestrado trata disso, né? Campos foi a primeira cidade no país a instituir, em 1997, uma primeira secretaria municipal para tratar de igualdade racial e direitos das pessoas negras. Então, apesar de tudo isso, Campos também é lugar de resistência. E os movimentos negros aqui presentes, homens e mulheres negros, permanecem fazendo essa resistência. Eu queria destacar duas questões, né? A primeira é que sempre foi muito comum atrelar a questão do racismo a questão da sanidade mental. As pessoas dizerem que quem comete esse tipo de crime, esse tipo de violência, é alguém doente, né? E eu discordo completamente desse tipo de argumento, porque não considero isso doença, eu considero isso de fato crime, né? E como a doutora Sandra colocou anteriormente, desejo muitíssimo que ele se recupere das suas questões clínicas, né, que têm sido noticiadas aí na nossa mídia local, para que ele possa responder criminalmente pelo crime que ele cometeu. E, ao mesmo tempo, deixar aqui uma frase da querida sambista doutora Ivone Lara, em que ela diz: não me comove o pranto de quem é ruim, né? Eu quero que ele se recupere para que ele tenha saúde o suficiente para responder pelo seu crime. E um outro ponto que eu queria destacar é que, muitas das vezes, as pessoas que cometem uma situação de discriminação racial ou de racismo deliberadamente, né, porque há na lei uma forma diferenciada de compreender as duas questões, muitas das vezes eles contam com que a doutora Cida Bento vai chamar na sua tese de doutorado e num livro recentemente publicado, que é com o Pacto da Branquitude. Né? O que é isso? É um conjunto de regras e normas que não estão escritas em lugar nenhum, mas a pessoa se sente tão consciente, tão crente de que aquilo não vai dar em nada, que ela acaba cometendo crime ciente de que uma outra pessoa, muitas das vezes, com o mesmo entendimento que ele tem, com a mesma formação que ele tem, vai livrá-lo de uma possível acusação. Eu acho que nesse caso, como a vítima é uma magistrada, isso também cai na comoção da sociedade, e eu tenho certeza que toda a sociedade de Campos deseja que o doutor José Francisco Abud pague pelo crime que cometeu e que a gente tenha a justiça de fato. Perfeitamente. Ô, Manu, muito obrigado por sua participação. Mando um grande abraço aí pro amigo Totinho e toda a sua equipe aí, tá bom? Meus parabéns. Obrigada, querido. Conte sempre conosco. Tchau, tchau.